Olá, meus amigos! Hoje estamos aqui para fazermos uma receita muito bacana, mas essa receita, ela tem uma proposta diferente. A gente vai trabalhar a imaginação. A gente vai trabalhar a imaginação e preparar um delicioso pão integral, que eu estou chamando de pão do ashram. E eu vou dizer já já para vocês por que eu dei esse nome para esse pão. Eu sou Lalita e estou aqui para transmitir para você um pouco do conhecimento milenar, a essência, a síntese do conhecimento milenar do yoga. E o meu grande sonho é que eu possa estar transmitindo para você esse conhecimento e esse conhecimento promova uma expansão da sua consciência e que realmente te dê oportunidade de você mudar a sua vida, da mesma forma que eu mudei a minha e milhões de pessoas pelo mundo todo fazem isso. Eu sou uma sonhadora mesmo, mas é tão bom sonhar, é tão bom ter sonhos, é tão bom acreditar nos nossos sonhos, não é? Agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês, já são quase 1h da manhã, já trabalhei hoje, já atendi lá no restaurante, foi um dia muito produtivo, muito bacana mesmo esse dia, mas eu estou aqui com esse firme propósito de estar transmitindo para vocês esses conhecimentos com esse canal aqui do YouTube e vamos que vamos! Então, esse pão do ashram, ele é muito fácil de fazer. A receita também é muito tranquila. Eu vou deixar a receita aí para quem quiser assistir, para quem quiser depois copiar a receita e preparar esse pão, tá certo? Nós vamos precisar de 1 kg de farinha, 1 kg de farinha branca, 1 xícara de germe de trigo ou de farinha integral, tá bom? Pra gente dar aquela... eu tô explicando a receita do jeito que eu fazia lá no ashram, tá? O pão a gente chama de pão integral, mas a gente não usava a mesma quantidade não usava meio a meio, nem usava mais farinha integral do que farinha branca. Eu fazia assim, para cada quilo de farinha eu colocava 1 xícara de germe de trigo ou de farinha de trigo integral. Aí preciso também de 180 ml de óleo, 180 ml de óleo, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento. E agora, se você quiser incrementar mais esse pão, você pode colocar 1 colher de linhaça, 1 colher de chia, 1 colher de gergelim torrado, fica muito gostoso. Você torra o gergelim um pouco antes de colocar. Eu gosto daquele gergelim integral, tem gente que chama até de gergelim cascudo. Eu gosto mais desse gergelim integral. Aí torra esse gergelim e coloca na massa também. Linhaça, gergelim, pode ser linhaça dourada ou linhaça marrom. Pronto. Isso não precisa de mais nada. E aí você já pode preparar o pão. Como é que a gente faz? A gente mistura primeiro os ingredientes, o fermento, o sal, o açúcar, o óleo, vamos colocando a farinha, um pouco de farinha e jogando a água, colocando água. A água, gente, são 600 ml de água, mas é bom deixar um pouquinho a mais, porque dependendo da farinha, você pode usar mais ou menos água para poder preparar esse pão, tá? Então você vai... E o fermento é o fermento para pão, tá certo? Fermento biológico, que a gente chama fermento biológico. Se você gosta muito de fazer massas e pães caseiros, eu sugiro até que você compre um pacote mesmo de fermento biológico, que aí dá para você conservar ele bastante tempo.
passa ele para um vidro, depois guarda na geladeira e vai usando aos poucos, tá? Então, você com esse material, você já vai mexendo, vai jogando a farinha, vai jogando a água e vai mexendo. A questão da água que eu estava falando, dependendo do tipo da farinha, pode ser que precise de mais ou menos água, mas isso você vai ver seguindo a sua intuição. Você vai mexendo lá no pão e tudo. Quando você vê que a massa já está saindo fácil da sua mão, não está muito melecada nem nada, você pode preparar um pouco mais essa massa e separar essa massa então em 3 pedaços. Desses 3 pedaços você vai fazer 3 rolinhos ali, entendeu? Se você não tiver forma especial para pão, você pode pegar num tabuleiro que caibam esses 3 rolinhos e colocar ali para eles ficarem apertadinhos e tudo. Não deixa a massa cair muito para o lado, né? Aí você pode deixar ali, faz o rolo, com todo o capricho, com todo o carinho, prepara esse pão para deixar ali os 3 pães colocados no tabuleiro. Se você quiser separar, você separa. Se você não quiser, você deixa assim os 3, que depois que eles estiverem assados, eles vão separar com facilidade. Você vai deixar esse pão descansar, entendeu? E essa massa, ela vai crescer. Porque se o fermento for de boa qualidade, ela vai crescer. E isso dá uma satisfação tão grande pra gente, sabe? A gente vê aquele pão ali bonito, crescendo, e a gente vai... Eu sempre gostei muito de meditar no como que o fermento é importante para a massa, né? O fermento é uma coisa muito espetacular. Faz o pão crescer, faz a massa ficar bonita. E isso me faz lembrar uma passagem da Bíblia onde Jesus fala, né, que no sermão lá ele fala lá para os ouvintes que nós somos o fermento, né, o fermento da massa. E é muito legal, é muito bacana a gente tomar essa consciência, sabe? Que somos o fermento da massa. A gente pode fazer muita coisa prazerosa e muita coisa boa, não só para nós, como para todas as pessoas que estão à nossa volta. Enquanto seres humanos, trabalhando no bem, trabalhando com amor, desenvolvendo um amor especial por Deus dentro de nós, ao preparar esse pão, usando a técnica da gastronomia com alma, o método gastronomia com alma, né? Contemplar aquela massa que você está trabalhando, dedicar plena atenção naquele momento que você está ali preparando o pão, não é? E agradecer por essa oportunidade de estar com esse pão, de estar tendo condições de preparar um pão tão saboroso, esse pão que você, antes de colocá-lo na boca, você pode, se quiser, e eu sugiro, agradar a Deus, você convidar Deus para poder experimentar esse pão. Acredita na Lalita, isso é muito legal, essa dinâmica é maravilhosa. Esse é um passo a passo para a gente começar a desenvolver um amor por Deus de verdade, de uma forma muito, muito sensacional. Então, por favor, façam o pão, comentem aí depois comigo, se deu certo, se não deu, qualquer dúvida, só colocar aí que eu terei o maior prazer de esclarecer para vocês. Tá bom? Muito obrigada e me digam se foi interessante essa questão aí de fazer esse pão, mas falando de imaginar essa confecção desse pão. Muito obrigada. E Hare Krishna.